Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Durante a gravidez, entre todos os preparativos para a chegada do bebê, uma das principais dúvidas é o tipo de parto que será escolhido. De acordo com um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, mais da metade dos nascimentos no Brasil são feitos através da cesariana. E esse número aumenta consideravelmente no setor privado, ultrapassando os 80%. Mas o que deve ser levado em consideração na hora de uma mulher ter o seu bebê? A gente leva em consideração a história da mulher, leva em consideração o pré-natal, se é baixo risco, se é alto risco, o querer da mulher. É importante a gente explicar todo o processo do parto, que é um processo fisiológico, que a dor é fisiológica também do processo, né? Então, individualizar, entender cada mulher e tentar conduzir o parto da melhor maneira. O estudo mostra ainda outro dado importante: 70% das brasileiras desejam parto normal no início da gravidez. Porém, apenas 15% delas tiveram o pedido atendido pelos médicos da rede privada. Eu creio que são mulheres que são desencorajadas. Já com o passar, né, do pré-natal, o tempo da gestação, vão aparecendo medos e não existem profissionais que sabem orientar de maneira certa, sabe? Então elas acabam pensando, vai dar errado, vai acontecer alguma coisa com o bebê, vou fazer cesárea mesmo. Mas essa mentalidade mesmo. Acho que falta uma estrutura, uma equipe que acompanhe essa mulher no pré-natal e encoraje ela. Leandra, grávida de 36 semanas do pequeno Davi, acredita que há um grande movimento nos consultórios para a realização de cesáreas no país. Que a gente sempre ouve, né, falar aqueles aspectos que levam à cesárea. Criança sentada, criança que não está encaixada, falta de condição da mãe. O que a gente não sabe é a dimensão disso no momento da gestação. Desde que descobriu a gestação, a pedagoga estuda bastante o tema para fazer a melhor escolha para ela e o bebê. Eu sempre quis ter parto normal. O que eu não esperava era todo esse ativismo e essa defesa do parto normal. Disso eu não tinha conhecimento. Então, saber do trabalho do hospital e a política do hospital em relação a essa perspectiva me trouxe para cá para conhecer um pouco mais e me dar mais segurança também para seguir na minha escolha. Enquanto gravávamos essa matéria, a Fiamma, que já estava em trabalho de parto, deu à luz a Valentina. A escolha do parto também veio depois de muita pesquisa. Eu falava que eu não ia sentir dor de jeito nenhum, que eu ia ter a cesárea mesmo. Mas aí quando eu engravidei, um casal de amigos começou a me falar, não, dá uma estudada antes de decidir, lê um pouco, vê os benefícios. Aí comecei a estudar como louca, muito, né, meu amor? Concluí que a melhor opção para nós duas ia ser o parto normal. E aí, corremos atrás, mesmo ela sentadinha. Pois é, né? No caso da gestação da Fiamma, teve um agravante porque a Valentina ela não estava na posição que o bebezinho deveria ficar para nascer, né? Mesmo sabendo dessa posição, você assumiu o parto natural e correu tudo bem, né? Foi. Eu confiei muito no meu médico, eu procurei um médico que me passava toda a segurança e foi decidido entre nós três, eu, meu marido e ele, assim. Então, enquanto ele falou que dava, a gente foi. Eu falei, na hora que ele falar não dá mais, aí beleza, a gente desiste. Mas enquanto ele estiver falando que dá, vamos embora. Para incentivar o parto normal no país, o Ministério da Saúde tem estimulado uma nova formação dos profissionais da área e promovido o treinamento de equipes dentro dos hospitais. A enfermeira obstetra Lorena entende essa importância. É o processo natural, é o processo fisiológico, é um processo que o bebê passa pelo canal de parto, o pulmão dele é esvaziado de líquido, é um bebê que tem melhor adaptação respiratória, tá? E para a mulher, ela evita uma intervenção cirúrgica enorme, desnecessária, né? E a recuperação é muito melhor para amamentar depois o bebê, abaixar para pegar o bebê no berço, né? Então é um benefício sem palavras, é muito bom mesmo.
E para falar mais sobre o assunto, eu recebo a obstetra Avelina Dias Sanches Leite, que está aqui. Muito bom dia, Avelina. Dia. Seja muito bem-vinda ao De Tudo Um Pouco. E a gente estava aqui conversando um pouquinho antes, enquanto a matéria passava. Conversa conosco, Avelina, compartilha com a gente. Por que as mulheres, por que esse número tão expressivo de mulheres, 88% nas redes privadas, as mulheres preferem a cesariana, e 52% nas redes públicas. Essa diferença gritante, né? É verdade. Hoje, na verdade, muitas mulheres às vezes optam pela cesariana por falta de informação, por medo de dor, né? E às vezes acham que é mais cômodo você escolher a hora, prever o dia, deixar tudo combinado, né? E algumas vezes o próprio médico também acha mais cômodo, né? Essa maneira programada do nascimento, né? Então entra muito nisso, o medo, né? O medo da dor, a desinformação das mulheres, né? E às vezes a comodidade, né? Agora, tem um fluxo, né, caminhando hoje em função dessa mudança, desse paradigma, né? Hoje existe um questionamento muito grande das próprias pacientes que estão tentando mudar um pouco esse horizonte, né? Certo. E a gente caminhando para uma coisa mais normal, mais natural. Quando você fala a falta de conhecimento, qual tipo de conhecimento que as mulheres não estão tendo para que façam essa opção, Avelina? A mulher tem que saber que existem opções, né, tem algumas medidas não farmacológicas para alívio da dor, tem massagens, tem posições, né, relaxamento, a gente usa muito o chuveiro, a banheira, né? E em um momento que a paciente realmente está sentindo dor, ela tem direito à analgesia, né? Que é uma maneira mais amena dela passar esse período do trabalho de parto. Certo. Eu queria que você falasse quais os benefícios da cesariana e os malefícios da cesariana, porque depois eu vou querer que você fale do parto normal também. Sim. A cesariana é uma cirurgia, né? A gente tem que entender como uma cirurgia salvadora de vidas, né? Tem indicações precisas e muitas vezes a gente realmente precisa fazer. Certo. Né? Então, às vezes uma gravidez de alto risco, uma gravidez que tem que ser interrompida antes da hora, um bebê muito prematuro, né? Uma posição anômala onde o bebê está sentado ou atravessado, uma hemorragia que a paciente tem que fazer um atendimento de urgência, um descolamento de placenta. Então, realmente é uma cirurgia salvadora de vidas quando bem indicada. Certo. Né? Agora, é uma cirurgia, né? Quando a gente fala em malefícios, tem os riscos de um procedimento cirúrgico, né? A perda sanguínea é maior, os riscos de infecção, né? Então, é uma cirurgia. E o parto normal, é fisiológico. O parto normal não teria nenhum malefício, algo ruim que poderia ter neles. Só tem benefícios. Tudo na vida tem risco, né? Assim, basta a gente viver, a gente corre risco a todo momento. Só que o parto normal é um processo fisiológico da natureza. O nosso organismo se prepara para isso, né? E as coisas favorecem para que aconteça de uma maneira mais natural, né? O parto pode acontecer com intervenções ou sem intervenções, né? E, na verdade, a posição do médico obstetra seria para estar ao lado da paciente e diagnosticando o momento de intervir ou não intervir. Esses seriam os partos humanizados? Que isso é dito também hoje? Na verdade, essa palavra humanizada, ela se refere ao atendimento humanizado. Independente da via de parto, uma cesariana pode ser humanizada, né? Na verdade, é um atendimento respeitoso, onde a gente tenta escutar quais são os anseios, as expectativas da paciente, né? Um ambiente respeitoso, com mais silêncio, né? Um atendimento mais humano, mais carinhoso. Isso é o atendimento humanizado. Também, né? E essa questão da paciente participar das escolhas e das decisões, né? Agora, se é natural, ou se é normal, ou se é cesariana, é diferente. O humanizado é o atendimento humano. Né? Que a paciente tem um apoio, tem um aconchego, tem uma pessoa acompanhando ao lado, né? Hoje o parceiro ou a mãe, um acompanhante tem direito de participar do momento do nascimento, né? Então tudo isso entra dentro da humanização, né? Agora, se é cesárea, se é parto normal, se é parto natural, isso independe. O atendimento deve ser humanizado para qualquer paciente. E aí eu pergunto para você, Avelina, você como obstetra, qual é a postura do obstetra, do médico neste momento?
Porque às vezes, infelizmente, muitas vezes há uma tendência a fazer a vontade da paciente, ou às vezes uma tendência financeira também. Qual que tem que ser, eticamente falando, a postura do obstetra? O obstetra é o médico responsável pelo acompanhamento da gravidez, né, durante o pré-natal. A gente cria um vínculo com a paciente, é uma construção que é feita durante esses 9 meses de gestação, e a gente tem a obrigação de orientar a paciente em relação a tudo que ela vai passar nesse período de 9 meses, inclusive em relação ao parto também. Então, acho que o primeiro passo é esse vínculo importante da gente transmitir segurança, de mostrar para a paciente quais seriam os melhores caminhos. Né? Agora, hoje, como eu disse, nesse atendimento humanizado, a paciente tem direito a algumas escolhas, né? E a gente trabalha com o plano de parto, onde a paciente verbaliza isso pra gente, ela transmite isso pra gente e a gente tenta... Abre o coração. Isso, a gente tenta, dentro do possível, dentro do que é seguro, a gente tenta agir dessa forma com a paciente. Mas a gente tem a obrigação de orientar a paciente, porque nem sempre tudo que se quer se pode. Entendi. Né? E a gente preza, em primeiro lugar, pelo bem-estar materno e fetal. Né? A gente tem um compromisso com a segurança e com resultado de preferência favorável para as duas partes. Né? Você falou aí sobre bem-estar materno e fetal. Eu queria que você falasse o que pode afetar, o que pode trazer para o feto, para o bebê, na questão da cesariana. Os riscos que corre, a comparação dele na cesariana na questão do parto normal também. Aí vai depender se é uma cesariana programada, eletiva, ou se é uma cesariana que acontece dentro de um trabalho de parto, né? Porque muitas vezes você está conduzindo um trabalho de parto e acontece alguma coisa, algum sofrimento fetal, algum sangramento e que você precise fazer uma cesariana. Agora, quando é uma cesariana programada, a criança não sabia que ela ia chegar, né? Ela não estava preparada para aquele momento. Quando a paciente espera entrar em trabalho de parto, todos os sinais, né, que acontecem no nosso corpo, os hormônios que são liberados, já vão preparando esse organismo para receber essa criança. Inclusive, a descida do leite, ela acontece mais rápido na mulher que entra em trabalho de parto do que na mulher que foi interrompida a gravidez de maneira inesperada, né? Então, o principal benefício para a criança seria isso, da gente já preparar o organismo para essa chegada, é uma coisa mais leve, mais macia, né? E muitas vezes, assim, uma coisa que a gente tem combatido bastante, nesse nascimento programado, muitas vezes a criança ainda não está pronta para nascer. Né? Então, existe um risco maior do pulmãozinho não estar pronto, da criança ter dificuldade de respirar, às vezes precisar de oxigênio. E se tivesse esperado a hora certa, esperado a hora que ela tivesse escolhido para nascer, o organismo já estaria mais preparado para esse nascimento. E a recuperação da mamãe, no caso do parto normal e do parto da cesariana? Como eu disse, né, a cesariana é uma cirurgia. Normalmente leva quanto tempo, mais ou menos, Avelina, para que a mulher ela recupere e possa estar realizando ali todos os movimentos dela plenamente? A cesariana é uma cirurgia, então, como toda cirurgia, tem que ter um resguardo, um pós-operatório, né? É uma cirurgia que a gente corta 7 camadas para chegar até o bebê, depois a gente vem suturando, costurando cada uma, né? Então, tudo isso tem que cicatrizar, os pontos têm que ser absorvidos, os pontos externos, às vezes, absorvidos ou retirados. Então, tem um processo de pós-operatório, né? A gente pede um repouso nesses primeiros 15, 30 dias até a mulher se sentir restabelecida. No parto normal, tem mulher que no dia seguinte já quer dirigir. Uau! Dirigir tão bem que ela está. Elas se sentem muito bem, normalmente elas já estão livres para andar, para movimentar, e elas têm muito mais condições de cuidar do bebê, porque o pós-parto normal é muito mais tranquilo, né? Ela se sente muito melhor. E durante o parto mesmo, o tempo é diferenciado? É muito mais rápido um do que o outro? Como que como que acontece, Avelina? A cesariana é uma cirurgia de 40, 50 minutos, né? E o parto não tem hora, não tem tempo, né? Vai depender de cada mulher? Depende de cada mulher, depende de Por cada causa das contrações, parto, mas na hora realmente que ela começa a dar à luz, não é algo tão demorado, Ou chega a ser? É um processo de espera, a gente tem que aguardar, não dá para marcar a hora, não dá para esperar quanto tempo, né? Depende de cada criança, depende de cada mulher. Né? Normalmente o trabalho de parto que a gente orienta as pacientes é internarem já numa fase ativa de trabalho de parto, quando elas estão tendo contrações realmente
frequentes, efetivas, que estão tendo dilatação, repercutindo em dilatação no colo do útero, né? Para diminuir o tempo de internação hospitalar, para que ela fique mais tempo dentro de casa, no seu ambiente, que ela se sinta mais aconchegante, mais à vontade com os seus familiares, né? Sim. E internar realmente numa fase ativa de trabalho de parto para reduzir essa internação hospitalar. Depois que internou, na fase ativa do trabalho de parto, em média, 1 hora cada centímetro de dilatação, em média. Tem pacientes que vão muito mais rápido, tem pacientes que demoram mais, né? Agora, depois que dilatou tudo, o bebê tem que acabar de descer e essa descida depende se o neném é grande, se ela está com analgesia ou não, se ela está na posição mais assentada ou não, tudo isso vai contribui para esse... Mas a gente não tem pressa, o obstetra não pode ter pressa, a gente tem que esperar. E você tem uma noção de quantos partos você já fez ao longo da sua caminhada? Sem noção, 23 anos de obstetrícia, muita dedicação, muito empenho, não tenho noção. A emoção é sempre a mesma? É sempre uma novidade? É sempre, é muito bom, muito gratificante participar do nascimento, compartilhar com a família esse momento maravilhoso, muito bom. E fala um pouquinho, a gente teve uma matéria falando um pouquinho do pré-natal, a importância do pré-natal para a vida da mamãe e para a vida do bebê, Avelina, por favor. O pré-natal é muito importante, o quanto mais precoce iniciar, melhor. Né? A gente tem a oportunidade de rastrear várias doenças que podem interferir na evolução da gravidez, né? E além das orientações, eu acho muito importante, principalmente o primeiro bebê, quanto mais orientações, mais informação a paciente receber, mais segurança ela vai ter para viver esse momento, né? E é isso, a gente faz exames frequentes, exames de sangue, exames de ultrassom, é um acompanhamento, né? A gente, vitaminas quando necessário, medicamentos quando necessário, é isso, é um acompanhamento médico que a gente faz durante toda a gravidez, no último mês semanal, né, para a gente perceber o que está acontecendo, se tem alguma alteração, rastreando aumento de pressão, diabetes gestacional, várias doenças que podem aparecer no decorrer da gravidez, né? Então é muito importante o pré-natal. Avelina, eu quero te agradecer, que bom, batemos papo. Passou rápido, nem imagina, né? Voa, não voa? Foi muito bom. Papo de mulher e papo bom, meu filho, passa rápido. Mas volte sempre, hoje tudo um pouco. Deus continue te abençoando. Amém. Você continue sendo aí um instrumento para trazer muitas vidas aí para o mundo. Tá bom. Muito obrigada pela oportunidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.